Oi, oi! Estamos dando continuidade às nossas correções. Agora a gente vai corrigir a atividade número 20, que foi da semana de 21 a 25 de setembro, depois da semana 21, que foi dos dias 28 de setembro a 2 de outubro. Então, nessa semana, vocês iam realizar 3 atividades com base no livro didático, e agora a gente está falando sobre a existência do ar, suas características, sobre as camadas da atmosfera. Então, na primeira parte da tarefa, pedi para que vocês lessem as páginas 223 e 224 do livro e comentava sobre a existência do ar. E lá nessas páginas tinha uma experiência que contava como poderia comprovar a existência do ar. Então você pega uma bolinha de papel totalmente seca, coloca dentro do copo, vira esse copo de cabeça para baixo e coloca ele dentro de um recipiente com água. Sem que você vire o copo para o lado, se você retirá-lo totalmente em pé, você vai ver que a bolinha continuou seca porque tinha água dentro desse copo. E quando você coloca o copo dentro do recipiente com água, a água ia tentar entrar aqui dentro, porém o ar não deixa. Isso prova que o ar existe. Então, pensando nesse primeiro experimento que estava no livro, era para que vocês pensassem em outras possibilidades de comprovar que o ar existe e descrever como seria esse experimento. Então, cada aluno poderia fazer de uma forma diferente. Eu peguei alguns exemplos aqui, coloquei imagens para representar o que vocês explicaram. Então, alguns alunos disseram que você poderia soprar, por exemplo, uma bolinha de sabão, encher um balão, soprar um catavento, né? Então, tinha várias possibilidades. Por exemplo, pesar uma bexiga cheia, um balão cheio, um balão vazio. Você vê que o ar ele tem diferença. Então, são várias possibilidades. Vocês poderiam usar a criatividade de vocês. Então, a ideia é só pensar se o seu experimento realmente mostra que o ar existe. Depois, a segunda parte das tarefas dessa semana era para ler as páginas 226, 225 e 226 do livro. Estava comentando sobre a composição do ar e, em seguida, realizar algumas atividades. Então, na página 230, na seção Exercício Síntese, a primeira questão dizia: observe a fotografia abaixo. Em qual dos copos a vela apagará primeiro? E por quê? Então, a gente pode observar que temos dois copos de tamanhos diferentes e, com isso, também dá para perceber que no copo maior, obviamente, terá uma quantidade maior de ar lá dentro. E por causa disso, lembra que a gente viu um pouquinho sobre a combustão, ou seja, que é o nome que a gente dá para quando pega fogo? Na combustão, é preciso que tenha oxigênio para que o fogo continue existindo. Então, com isso, no copo maior, se tem maior quantidade de ar, a vela vai demorar mais a apagar, porque ela ainda vai ter oxigênio para ir consumindo. Então, essa é a diferença. Questão número 2. As fotografias mostram um experimento realizado para estudar a combustão. Então, primeiro a gente tem uma vela acesa, livre, e a segunda uma vela apagada, com um copo aqui ao redor, então bloqueando a entrada e saída de ar. Na letra A, qual é a evidência visual que caracteriza a combustão? Ou seja, como que eu tenho certeza que está acontecendo uma combustão aqui? É só você pensar. Como que eu tenho certeza que está acontecendo o fogo? Como que eu sei o que é o fogo? Então, por duas características. Primeiro, quando a gente vê a luz aqui, né? Todo fogo, eu consigo observar a energia luminosa, eu consigo sentir o calor também. Então eu vejo que está acontecendo esses dois fenômenos. E por isso eu tenho certeza que há a combustão. Na letra B, na combustão ocorre absorção ou liberação de calor. Então, a absorção é pegar esse calor e liberação, né, deixá-lo sair. Então, quando há uma combustão, quando está pegando fogo, a gente mesmo acabou de falar que a combustão é caracterizada, ou seja, eu vejo que tem calor lá. Então, se fosse a absorção, a gente não sentiria o calor, porque ele iria ficar todo ali na vela e não seria liberado. Se é o contrário, combustão promove liberação de calor,
Justamente por isso, porque o calor ele está sendo liberado para o meio ambiente. Se você chega a mão perto do fogo, você consegue sentir aquele calor justamente porque ele está sendo liberado. Letra C. Quem é o combustível? Então, quando a gente fala desse nome, a gente lembra de combustível do carro, gasolina, etanol. E é um termo correto porque combustível é um nome que a gente dá para qualquer substância que vai ser queimada durante uma reação. Então, quando a gente está falando de combustão, e no nosso caso a combustão aqui da vela, combustível, ou seja, a parte que vai ser queimada, vai ser a parafina da vela. Então, essa cera aqui. E o pavio também. Então, os dois vão ser queimados para que o fogo aconteça. E agora, quando a gente fala de comburente, que é a outra parte da reação de combustão, é o nome que a gente dá para o que vai fazer com que a chama continue, com que ela permaneça. E como a gente já falou, o comburente, então, é esse gás oxigênio. Tanto é que aqui, na vela que está tampada, que está fechada com o copo, depois que essa combustão, que essa reação gastou todo o oxigênio que tinha lá dentro, eu não tenho mais comburente, ou seja, eu não vou ter a substância que mantém a combustão acontecendo, e por isso o fogo apaga. E perguntou também qual a porcentagem do gás, no caso o oxigênio, na atmosfera. Se você pega todos os gases que compõem a atmosfera, apenas cerca de 21% corresponde ao oxigênio. A maioria dos gases que a gente encontra na atmosfera é o nitrogênio e, em menor quantidade, o restante dos gases. A letra E, eu acho que eu já acabei respondendo nas outras questões, mas perguntou por que a vela apagou na fotografia B. Então foi justamente por isso. Se a combustão, se o fogo, ele precisa do comburente, ou seja, precisa da substância que vai fazer com que o fogo permaneça aceso, e essa substância é o oxigênio, se a vela gastou todo esse oxigênio, não há mais comburente e por causa disso não tem mais a possibilidade para esse fogo continuar aceso. Então por isso que a vela apaga. E a última parte das tarefas da 20ª semana era para ler algumas páginas sobre a atmosfera terrestre, então contando as características de cada uma das camadas que correspondem a essa atmosfera. E para responder duas perguntas. A primeira, questão 6 da página 230, que dizia: na atmosfera da Terra, o ar não está distribuído de maneira uniforme, então, ou seja, a quantidade de ar varia dependendo da altitude. E quando a gente fala de altitude, é a distância, ou seja, quão longe está, com base no solo, quão longe algum local está, quão alto ele estaria. E com isso, pense em uma praia e na cidade inca de Machu Picchu. E essa cidade está situada a uma altitude aproximada de 2.500 metros, fica lá no Peru. Então, comparando uma cidade que estaria numa altitude muito grande com a praia, ou seja, que está no que a gente chama de nível do mar, em qual dessas duas regiões você teria maior dificuldade para respirar? E por quê? Então, quanto maior a altitude, vocês lembram que mais esse ar fica rarefeito, ou seja, ele vai ter maior quantidade, digamos, de espaço vazio, ou seja, as moléculas de ar elas vão ficar mais espalhadas e por isso vai ser mais difícil de respirar. Se você comparar com um local em que esse ar não é tão rarefeito, ou seja, as moléculas de ar estão mais próximas umas das outras. Então, quanto maior a altitude, mais difícil para respirar. Depois, a outra pergunta era para que vocês pensassem e escrevessem em qual das camadas da atmosfera você acha que seria mais provável poder realizar um passeio de balão. Então, pensando em todas aquelas camadas, para realizar o passeio de balão só seria possível na camada que a gente chama de troposfera, que é a primeira, ou seja, a parte da atmosfera que está mais próxima do planeta terrestre. E por causa disso, como ela está mais próxima, é onde a gente vai encontrar os balões, porque eles não conseguem voar a uma altitude muito grande e essa primeira camada ela tem vários quilômetros de extensão.
nenhum balão conseguiria ultrapassar e voar na próxima camada. E agora a gente passa para a segunda correção, que é da 21ª semana, que foi dos dias 28 de setembro até 2 de outubro. Então, primeiro vocês iam ler algumas páginas do livro sobre as propriedades do ar, em seguida assistir alguns vídeos e, por fim, realizar as questões 1 e 3, da página 242. Então, a atividade número 1, página 242, pedia para que vocês observassem primeiro as figuras e dizia que a figura A mostra uma bexiga vazia e um pedaço de fita adesiva sobre o prato da balança. E a figura B mostra a mesma balança, agora com a mesma bexiga, só que enchida de ar e fixada no prato com a fita adesiva. Então, na letra A, quais são os corpos responsáveis pela massa medida na fotografia A? Então, quando você coloca os objetos aqui em cima de qualquer balança, ela vai medir a massa, que é o que a gente chama normalmente de peso, mas depois futuramente vocês vão ver que são coisas diferentes. Então, por isso que a gente sempre usa o nome massa, mas lembrem-se que a gente está falando do peso. Então, nessa primeira balança, quando colocou os dois objetos, a gente teve um valor de 5 gramas. Então, foi a bexiga vazia e a fita adesiva que foram responsáveis por essa massa na primeira figura. E já na fotografia B, perguntou se a balança indica aumento ou diminuição da massa. Então, inicialmente, com a bexiga vazia, 5 gramas. Posteriormente, com a bexiga cheia, também mantendo a fita adesiva, 10 gramas. Então, a gente observou um aumento dessa massa. Aumentou 5 gramas, que era inicialmente 5, aumentou mais 5, passou para 10 gramas. Com isso, a questão C perguntou o que provocou essa variação de massa. Então, a gente viu que a única diferença entre as duas balanças foi que na balança B foi pesado uma bexiga cheia de ar. Então, foi esse ar que está lá dentro que provocou o aumento, essa variação na massa. Então, com isso, a gente percebe que o ar ele tem peso, tem massa, né, na verdade. E esses 5 gramas correspondem justamente ao ar que está dentro dessa bexiga, diferente da primeira, que ele não existia lá dentro. Na letra D, se furarmos a bexiga da fotografia B sem estourá-la, o que vai acontecer com a massa indicada na balança e por quê? Então, se a gente viesse aqui nessa segunda bexiga e sem estourar, ou seja, sem que os pedacinhos da bexiga voem para o ar, se você apenas furar ou imaginar que você está esvaziando essa bexiga, a massa ela vai diminuir, porque o ar que estava lá dentro tinha peso. Se você fura a bexiga, esse ar sai. Se ele sai, não há mais massa para ser quantificada. Então, vai provavelmente voltar a ter uma massa parecida com a da primeira situação. Depois a questão 3, também na página 242. Na ilustração A, temos uma bexiga contendo ar mergulhada em água gelada. A ilustração B mostra a mesma bexiga, porém em uma situação diferente. Então, imagina que você encheu a bexiga até um certo ponto e colocou primeiro dentro de um local com água gelada, temperatura muito fria, e a mesma bexiga sem enchê-la mais, colocou ela do mesmo jeito, só que agora numa água quente. E aí perguntou o que aconteceu com o volume da bexiga na passagem de A para B. Então, se você tirou essa bexiga daqui e passou para cá, ela estava fechada, não mudou nada. O que aconteceu foi que agora esse volume da bexiga aumentou. E a letra B perguntou justamente por quê. O que provocou essa variação de volume da bexiga? Então, lembra que o ar ele pode mudar o seu volume, só que depende de algumas circunstâncias. Então, a temperatura é uma dessas características que faz com que o ar aumente ou diminua o seu volume. Então, quando a gente aumenta a temperatura, que foi o caso B, a água estava quente, esse ar que estava lá dentro, ele não muda a sua quantidade, mas ele vai mudar o volume. Então, imagina que as moléculas, os pedacinhos de ar que estão aqui dentro, eles vão ficar mais separados, que é o que a gente chama de expansão. É como se esse ar estivesse crescendo. E é por isso que ele vai aumentar o volume
E se o ar aumenta o volume, ele aumenta o volume da bexiga. Então foi isso que aconteceu. E com isso a gente finaliza a última correção dessa semana. Então eu aproveitei para realizar várias correções que estavam em atraso, porque muitos alunos demoraram a fazer as atividades. E lembrando que eu continuo à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós já estamos quase finalizando o nosso ano letivo. Então não deixem passar, tirem todas as suas dúvidas, mandem mensagem que eu estou à disposição de vocês. Então um abraço e bons estudos!